Cancerianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar mais uma tiragem geral para vocês. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Como que esses cancerianos que se conectam à leitura de hoje estarão na primeira semaninha de novembro. Vamos ver, lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Câncer, elemento água. Como que estará a energia dos cancerianos esta semana? Tempestade, todo furacão acaba. Vestido de verão, faça isso por você. Vamos entender, calma, vamos entender. Deixa eu tirar mais um pouquinho com esse oráculo aqui e a gente já conversa a respeito, tá bom? Câncer, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter, elemento água. Como que estará a energia dos cancerianos essa semana? O que mais? Mantenha sua visão, lua fixa, mantenha o seu foco, Câncer. Uma semaninha de foco, um tempo de cura. Muito bom, vamos entender isso daqui. Então, o que eu tô sentindo aqui? Para alguns cancerianos isso já aconteceu, para outros isso está acontecendo, tá? O que eu tô sentindo essa semana é uma energia de cancerianos que passaram ou estão passando por um momento muito turbulento. É como se fosse assim, eu estava tentando organizar as minhas finanças, os meus negócios, encontrando uma estratégia diferente para alavancar as minhas vendas, supondo que vocês tenham um negócio próprio, né, entende? Ou melhorar a questão financeira dentro de casa, encontrando outras alternativas, entende? Para somar a renda, enfim. Tá? Eu tava me dedicando aqui, eu tava concentrado numa pessoa que eu tava conhecendo, por exemplo, entende? E parece que tudo tava fluindo, tava tudo indo às mil maravilhas, sabe? Eu pensei, nossa, agora vai, né? Agora eu vou encontrar a resposta para os problemas financeiros que eu tava tendo, para os problemas pessoais que eu tava tendo. Eu tava muito tempo sozinha e finalmente conheci uma pessoa, então tipo, agora vai, né? E quando as coisas estavam caminhando, de repente, do nada, uma tempestade. Pronto. Caiu a casa. Putz, não acredito que isso aconteceu. Tava tudo indo tão bem. O que aconteceu aqui? Tá? Então, para muitos cancerianos que estão se conectando a esta leitura de hoje, eu sinto muito essa energia forte essa semana, tá? Ou vocês já passaram por isso, ou vocês estão passando por isso. De qualquer maneira, o que essa carta traz como mensagem, além de me passar essa energia que eu acabei de falar para vocês? Ela traz uma energia de que todo furacão acaba, né? Então, quer dizer, toda tempestade chega ao fim. São as nuvens se dissipando. Vocês estão entendendo? É como se a espiritualidade estivesse dizendo, tá passando, calma que tudo vai se resolver, tá? Ó, um tempo de cura. Essas duas cartas falam de cura. Faça isso por você, vestido de verão. Faça isso por você. E um tempo de cura, tá? Então aqui, ó, mantenha o seu foco, mantenha o seu foco. O que tá querendo dizer? É como se estivesse dizendo assim, o que aconteceu, Câncer? Bom, na verdade nada, né? Nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. Né? Mas aqui é como se a espiritualidade estivesse reforçando isso para você. Nada acontece por acaso, tá? Então, se as coisas estavam começando a ir bem, as coisas estavam começando a caminhar e de repente aconteceu isso, teve algum tipo de deslize aí. Tá? Então é como se a espiritualidade estivesse falando assim, não deixe de focar naquilo que você estava focado. Eu não estava focado em encontrar uma alternativa para somar renda, para melhorar as minhas finanças dentro de casa, na minha família e tal. Então, continue focado nisso. Eu não estava focado em fazer com que os meus negócios fluíssem, melhorassem, né, adotando uma nova estratégia, enfim. Não estava? Então, continue focado nisso. Tá? Eu não estava focado numa pessoa, num relacionamento que estava fluindo tudo maravilhosamente bem e de repente tudo desandou. Continue focado nessa pessoa, continue focado nesse relacionamento. Não estava indo bem? Não estava tudo indo bem? Né? As coisas quando acontecem de uma forma muito assim repentina, é pra gente acordar para alguma coisa. É pra gente prestar atenção em alguma coisa, mas não necessariamente é pra gente desistir.
Em algumas situações, sim. Mas neste caso aqui, para os cancerianos que eu estou me conectando, essa tempestade ela não surgiu para que você desistisse. É o contrário. É para que você continuasse mantendo o seu foco naquilo que você estava fazendo. Tá? Faça isso por você. Então é como se fosse assim, aqui, gente, aqui pode ter tido algum tipo de influência, tá? Pessoas próximas, familiares, amigos, alguém aí que... Olha só, a gente pode estar falando de uma energia de inveja, tá? Ou você acabou expondo demais os seus projetos, você se animou tanto em algo, em fazer algo, você acabou confiando isso pro teu melhor amigo, pra tua melhor amiga, pra tua mãe, pro teu pai, pro teu filho, enfim, tá? Pra pessoa que você estava se relacionando, ou você está se relacionando. Gente, inveja é algo que pode vir daquelas pessoas que você menos imagina. Muitas vezes a inveja vem do teu marido, muitas vezes a inveja vem da tua esposa. Não são todos os casais, por exemplo, que um torce pelo sucesso do outro. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, né? Tem muito aquela guerra, né? Guerra de poder, guerra de... Entende? Eu quero estar por cima, eu quero estar melhor, eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que saber mais, eu tenho que ser o mais próspero. Sabe assim? Tem muito disso, né? Principalmente, assim, na grande maioria das vezes, isso acontece muito em relação a homens em relação a mulheres, né? No caso de casal. Os homens sentem mais isso, né? Se incomodam mais quando a esposa está se dando melhor, a esposa se torna uma empresária e eu trabalho como funcionário de uma empresa, por exemplo, entende? Tem um cargo baixo, a minha esposa conseguiu um cargo alto, então assim, tem uma dificuldade de lidar com isso. Geralmente é da parte dos homens, né? Mas eu não estou excluindo, logicamente, mulheres que também têm esse tipo de sentimento, né? É que na grande maioria são homens. Mas eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, de relacionamento. Tá? Então, aqui a gente pode estar falando de inveja, tá? Você acabou falando demais a respeito dos seus planos, do que estava acontecendo na tua vida, enfim, para amigos, para familiares, para a pessoa com quem você estava se relacionando, enfim, tá? E isso acabou interferindo, entende? Nessa energia, no que vocês, nesse contexto, entende? Não estou dizendo que essas amizades ou familiares queriam seu mal. Existe aquela inveja, né, bem pesada mesmo, da pessoa que quer realmente ver o teu mal, né, quer ver você lá embaixo, quer ver você perder tudo, porque são pessoas falsas, né, que fingem ser seus amigos. E na verdade não são. Tem, infelizmente tem. Pode ser uma energia assim? Pode. Mas a gente pode estar falando daquela inveja de alguém que gosta, sim, de você. Só que aquela coisa, eu gosto, mas me incomoda um pouco, sabe? De ver que câncer tá um pouquinho melhor do que eu, sabe? Né? Câncer tá deslanchando, câncer tá prosperando, câncer tá com uma pessoa bacana, tá com uma pessoa bonita, tá com uma pessoa que ama ela, uma pessoa companheira, parceira, e eu não tenho essa pessoa, não tenho essa parceria no meu relacionamento. Enfim, vocês entenderam, né? Então a gente pode estar falando de um tipo de inveja. Tá muito forte essa energia, tá? Inveja. E se não for essa questão de inveja, é uma certa influência. Cancerianos que se deixaram, de repente, influenciar por opinião de outras pessoas, né? Pela consideração que você tem por essas pessoas. Então, pessoas muito próximas, né? Você acabou cedendo de alguma forma, ou fazendo as vontades dessa pessoa, ou concordando que essa pessoa tinha razão, entende? E tipo, eu acho que você devia desistir, eu acho que não vai dar certo, acho que não sei o que, quer saber, eu acho que você tem razão. Tá? Então aqui eu tô sentindo uma falta de pulso firme, sabe? Pra defender os seus ideais, os seus sonhos, os seus objetivos. É mais ou menos isso que eu tô vendo. É mais ou menos essa energia que eu tô sentindo. Tá? Por isso que tá saindo essa energia. Mantenha o seu foco. Você está desistindo de um ideal, você está desistindo de um objetivo, você está desistindo de um relacionamento, de um projeto, enfim, de uma ideia, tá? Porque está considerando demais o que os outros estão dizendo ou o que os outros vão pensar. Tem essa questão também. Pessoas que deixam de fazer certas coisas porque tem medo da crítica, tem medo do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão pensar? Por exemplo, eu estou pensando em fazer uma coisa completamente inovadora, completamente diferente. Existe um risco muito grande dentro dos meus negócios, por exemplo.
né? Então eu tenho receio do que as pessoas vão falar, entende? As pessoas vão criticar demais, vão julgar, vão achar que eu sou louca, entende? Que eu tô arriscando demais, que eu tô sendo irresponsável, que não sei o quê. E se de repente dá errado mesmo, nossa, depois eu vou ter que ficar ouvindo o pessoal falando, tá vendo? Eu te falei, tá vendo? Eu te avisei. Sabe assim? Relacionamento, a mesma coisa. Ah, eu dei muito ouvido para outras pessoas que ficaram falando, não vai dar certo. Ah, não, porque vocês têm diferença de idade. Ah, porque vocês moram distantes. Ah, porque você é mais assim, essa pessoa é mais assado. Sabe? Eu dei ouvidos demais a outras pessoas. Né? Faça isso por você. Um tempo de cura. As duas cartas falam de cura. Preste mais atenção naquilo que o teu coração está dizendo, que a tua intuição está dizendo. Mantenha o seu foco. Essa tempestade, ela não surgiu de repente. É isso que a espiritualidade está querendo alertar vocês, fazer com que vocês acordem. Não foi por acaso, não existe acaso. Tá? Aqui, para a grande maioria dos cancerianos, isso que aconteceu, que para cada caso vai ser um caso, né? Tem pessoas que atingiu mais a área financeira, profissional e outros relacionamentos, amizade, família, amor, né? Então, assim, isso realmente não aconteceu por acaso. Então eu vejo que esta semana vocês vão estar refletindo muito a respeito disso, tá? A espiritualidade vai intuir vocês a terem essa visão, a considerarem, tá? Essa possibilidade aí. E de vocês lutarem mais por aquilo que vocês terem vocês terem mais independência, entende? Nas decisões que vocês tomam. Aqui eu tô sentindo cancerianos meio inseguros, meio dependentes da opinião de outras pessoas, né? Ou que se empolgam demais, é aquilo que eu falei, se empolga demais, acaba expondo demais, entende? Conheci uma pessoa bacana e sai falando pra Deus e o mundo, né? Ah, mas Silvia, eu contei pro meu irmão, né? A gente se dá super bem. Ah, eu contei pra minha mãe, eu contei pro meu melhor amigo, enfim. É o que eu tô falando, não necessariamente são pessoas que querem o teu mal, né? Mas às vezes tem um sentimento de ciúmes, né? Às vezes não é só inveja, ciúmes. Tem ciúmes também entre familiares, por exemplo, se a gente vai falando de relacionamento, né? Familiares são muito apegados, existe uma certa possessividade, né? Tem disso, né? Eu já tive amigas, né? Que tinham irmãos, por exemplo, extremamente ciumentos. Então ela nunca conseguia como é que fala? Se fixar num relacionamento com ninguém. Porque tinha um ciúme excessivo, uma possessividade do irmão em relação a ela. Né? Já vi também casos de amizade, né? Não quer perder o amiga de balada, né? Se caso essa pessoa se comprometer com alguém. Quem vai ser a pessoa que vai sair comigo, né? No fim de semana, que vai para as festas, que vai para as baladas, enfim. Né? Então faz de tudo para você desistir, para você desanimar. Entende? Então, gente, vão adaptando aí a realidade de vocês, tá? Eu tô citando alguns exemplos para vocês entenderem o contexto e a energia que eu tô sentindo aqui, ok? Mas eu vejo que vocês vão perceber isso daí e tem uma mudança aqui, tá? Nessa situação. Um tempo de cura. Então, quer dizer, é como se essa tempestade tivesse acontecido, é como se tivesse sido a gota d'água para vocês tomarem um posicionamento, entende? E mudar essa situação. Tá? Eu vejo essa semana muitos cancerianos assumindo as rédeas da própria vida aí, fazendo algumas mudanças aí extremamente necessárias, ok? O que mais para câncer? Ó, 10 de paus, tô falando. Tô dizendo. Ó, 8 de espadas, ó, exatamente o que eu tô falando. Ó. Os amantes. Câncer. Aqui a gente pode estar falando mais... Pode ser que a gente esteja falando mais de relacionamentos, tá? Lembrando que quando eu falo de relacionamento não é só amor, pode ser amizade, família, tá? O que tá no desafio de vocês aqui? Eu vejo vocês num sofrimento por se colocarem numa situação de prisão. Aqui é uma prisão mental, aqui é uma ilusão mental. Eu me coloquei nessa condição de estar preso a algo. Entende? Preso à opinião dos outros, né? Considerando demais a opinião dos outros. Entende? Preso a essa necessidade de ficar expondo todos os meus sonhos, os meus planos, a minha vida. Né? Quem me conhece sabe, eu sou a favor, sempre fui a favor e vou continuar sendo a favor da discrição.
Quanto menos você revelar para as pessoas a respeito da tua vida, melhor. Pode ter certeza que a sua vida vai deslanchar muito mais fácil, tá? Então aqui de repente teve uma alta exposição, ou uma carência, uma insegurança de deixar uma situação para trás, ou de se afastar de certas pessoas, porque tem pessoas que chegam a ser extremamente tóxicas, né? Então, tipo, ou eu me afasto, ou isso não vai acabar. Mas como é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, uma pessoa da família, então eu fui levando. Só que alguém que vai perceber, são cancerianos que vão perceber que eu me coloquei preso a essa situação. Na verdade, se eu quisesse me libertar disso, eu poderia ter me libertado faz muito tempo, porque é algo que já estava me desgastando. Entende? Algo que estava me trazendo sofrimento. Por quê? Porque eu estava deixando de viver momentos ou oportunidades muito positivas, muito satisfatórias aí que a espiritualidade tem enviado para mim. Eu deixei de viver essas oportunidades por causa dessas pessoas, por causa dessa situação, por causa desse grupo de pessoas ou uma pessoa em específico. Entende? Ou por eu falar demais. Isso acabou me trazendo sofrimento. Entende? Então aqui está no desafio de vocês. Então é como se vocês realmente estivessem presos a uma energia de não finalizar algo que já estava trazendo desgaste, cansaço para vocês. Eu vejo um peso muito grande. Eu vejo vocês carregando um peso muito grande aqui. Tá? Porque é aquilo que eu falei. As coisas estavam fluindo muito bem. De repente, do nada, as coisas desandaram. Então é hora de você seguir o seu coração. É hora de você seguir a sua intuição. É hora de você colocar na balança, Câncer. E prestar atenção, sabe? Colocar na balança e pensar, o que é prioridade para mim? O que é mais importante para mim aqui? Né? Até quando eu vou ficar fazendo as coisas em função de outras, para agradar outras pessoas? É a minha vida, não é? É a minha vida. Então eu tenho que aprender a assumir as rédeas da minha própria vida. Fazer aquilo que eu julgo, eu acredito ser o melhor para mim naquele momento, por mais que eu esteja errado. Mas eu tenho que saber, eu tenho que tomar as decisões, entende? Né? Ou então, se for em relação a falar demais, né? Fala menos. Se reserva mais. Entende? Não fica expondo demais seus planos, seus projetos. Tá conhecendo uma pessoa bacana, fica quietinho. Deixa as coisas fluírem. Quando vocês realmente se firmarem e tudo mais, tal, aí pronto. Não tenha pressa de atropelar as coisas. Entende? Algo desandou aí de repente por causa disso, tá? Uma dessas situações aí que eu coloquei. Tá? E eu vejo que vocês estavam muito presos a isso. A essa energia. Ok? Os amantes, ele traz uma energia de escolha. Então vocês estavam deixando de fazer uma escolha. Eu estava empurrando de barriga, entende? Eu não estava querendo tomar uma decisão. E aqui tem a ver, para a grande maioria, tem a ver mesmo com pessoa ou pessoas. Então eu tinha que tomar uma decisão, né? Entre ficar com alguém que eu estava conhecendo, que eu estava me dando bem, ou escutar a opinião de amigos, de familiares próximos que de repente não gostaram, ou ficaram, sei lá, eram possessivos, eram ciumentos, enfim, invejosos, né, que não queriam me ver feliz, não queriam ver eu seguir adiante. Pode ser energia de um ex, de uma ex também, que ficou sabendo, né, que você estava conhecendo uma pessoa bacana e tal. Por quê? Porque você expõe demais, expôs demais, né? E se for um negócio, é a mesma coisa. As coisas começaram a desandar aí porque tem a influência de alguém aqui. E vocês é como se vocês já estivessem sentindo quem que é essa pessoa, esse grupo de pessoas, né? É como se vocês já estivessem percebendo o quanto essas pessoas influenciavam vocês. Mas mesmo assim vocês se recusavam a colocar um ponto final, porque vocês teriam que tomar uma decisão. E isso envolve o emocional de vocês. Por isso que eu tô falando, é pessoa ou pessoas muito próximas a vocês. Tá? Vocês iam ter que tomar uma decisão. Para alguns casos até mesmo de se afastar. Porque é o que eu falei, tem pessoas aí que são extremamente, realmente, assim, tóxicas ou invejosas, né? Tá? Mesmo para negócios, né? Ai, contei pra minha melhor amiga e tal. Tá, é sua melhor amiga, mas
sei lá, de repente ela tá num momento da vida aí que ela não tá muito bem financeiramente, né? Ou não tá muito satisfeita com o trabalho, com a profissão dela e tal, e vê você indo bem e tal, ela fica feliz, mas, tipo, eu queria estar no lugar de Câncer, sabe? Ou Câncer tá bem, tá prosperando, mas eu não queria que prosperasse mais do que eu. Tem isso, gente, infelizmente tem. Então aqui tá muito claro pra mim que existia a necessidade de vocês se reservarem mais, tá? Preservar mais as suas ideias, projetos, a sua vida pessoal, tá? E olhar mais pra si mesmo, assim, no sentido, não é querer ser egoísta, mas é vocês tomarem decisões baseadas no seu coração, na sua intuição, e não ficar responsabilizando muito as pessoas, as outras pessoas, sejam elas quem for, tá? Pelas suas decisões. Porque isso estava trazendo arrependimentos para vocês, tá? Um peso, culpa de não ter feito. Eu devia ter feito. A minha intuição dizia que era para ter ido, que era para ter feito, que era para ter falado, que era para ter insistido, e eu não fui. Eu considerei o que outra falou. O negócio é teu, o relacionamento é teu. Quem tem que saber o que é melhor para você é você, Câncer, não são os outros. Tá? Você tava com uma estratégia bacana aí, sabe? Para fazer os seus negócios fluírem e tudo mais. Você considerou a opinião de alguém, ou você ficou com receio do que os outros iriam pensar se você fizesse isso, se você insistisse, sabe? Mas quem tá vivenciando aquele momento? Quem que tá ali, né, de fato, sentindo todas as consequências, né, de tudo que você tem feito ou deixado de fazer e tudo mais? É você. Como que você pode considerar assim, tipo, não é que você tem que ignorar a opinião dos outros, é bom você pegar a opinião de uma pessoa ou outra, só que aqui a espiritualidade tá falando assim que você tem que aprender, tipo, ter um maior discernimento, né, para ouvir a opinião dos outros, mas não ficar priorizando, né, a opinião dessas pessoas para tomar uma decisão que diz respeito apenas à sua vida. É isso. Você sabe mais do que ninguém. Relacionamento, pior ainda. Pior ainda. Como que outras pessoas, por mais próximas que sejam de você, vai tomar uma decisão, vai te dar uma opinião em relação ao que você deve fazer com a pessoa que você está conhecendo. Quem que tá saindo com a pessoa? Quem tá dormindo com a pessoa? É você, não é ela, não é ele. Caramba. É isso que a espiritualidade está falando. Cuidado, Câncer. Então eu vejo que muitos aí essa semana vão estar bem atentos a isso, tá? Tem uma clareza aqui, tem um despertar aqui em relação a isso, tá? O quanto eu estava sendo cego, o quanto eu estava sendo cega aqui em relação a algo, tá? E por conta disso, eu não tomava uma decisão, ficava sempre em cima do muro, queria agradar aqui, queria agradar lá, né? Ou não conseguia me conter, acabava falando mais do que a boca, mais do que devia, sabe? E isso só trouxe o quê? Desgaste pra mim. As coisas, sempre quando eu penso que, nossa, agora vai, o negócio desanda. De repente desanda. Não é de repente, é isso que a espiritualidade tá falando. Não é de repente. Isso vai continuar acontecendo até você acordar, porque a espiritualidade tá querendo que você acorde, que você desperte pra isso. Entende? Ó, mantenha o seu foco. Não desista daquilo que você já estava de olho. Ok? O que mais pra Câncer? Ó, 10 de espadas. Tá vendo? Para muitos cancerianos aqui, vocês vão encerrar com isso daqui, com essa energia aqui. Vocês vão realmente ter uma clareza, assim, vai ficar muito, muito claro para vocês, tá? 10 de espadas algo que vem acontecendo já há muito tempo, não é de hoje não, há muito tempo. De repente vocês já perderam muitas oportunidades aí de trabalho, de amor, de relacionamento, de amizades até, né? Não anda com aquela pessoa não, que aquela pessoa não presta, que não sei o que e tal, né? Então, tipo, quem que tem que tomar as decisões? Quem conhece, né? Quem que conhece de fato quem é aquela pessoa, ou quem que tá vivendo de fato aquela situação, né? Dentro de uma empresa, ou sentindo as necessidades do próprio negócio, né? Para que flua, para que o que tá travando, o que não tá. Quem que tá vivendo? É você. Você sabe mais do que ninguém, né? Então eu vejo aqui uma fase de muito estresse, muita preocupação, muitas até discussões, pode até ter rolado discussões aí, pessoas tentando te convencer a desistir de algo, a não fazer algo, a não ir adiante, tá? Tem uma energia assim, tem muito desgaste aqui, Câncer, tem muito desgaste aqui, tá? Muita preocupação, muita mente confusa,
muita gente falando, sabe? Só que é o 10 de espadas, né? Então, para aqueles cancerianos que trabalharem essas questões aqui, que está no desafio de vocês, né? Aquela resistência, né? De tomar, de se posicionar, de tomar uma decisão, entende? Se tiver que se afastar de certas pessoas, se afastar. Tem gente que não quer enxergar, né? Que nem o exemplo que eu falei do irmão lá, que é extremamente ciumento em relação à irmã, né? E a pessoa não querer enxergar, entende? Que o irmão é desse jeito, sabe? Dar um basta, colocar um limite, pô, não é assim, né? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, não tem jeito. Para qualquer situação da nossa vida, qualquer área da nossa vida, a gente tem que aprender a se posicionar. Se a gente não fizer isso, as pessoas deitam e enrolam, né? A gente se torna marionete de qualquer pessoa. Fácil, 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 né? Ó, Hierofante. Vocês estão sendo guiados essa semana por mentores e guias espirituais, tá? Ou tem uma pessoa muito espiritualizada que vai estar falando com vocês, ou a espiritualidade falando com vocês através dessa tiragem, pode ser. Eu sempre falo que a espiritualidade tem várias maneiras de se comunicar com a gente, né? Então eu vejo muita espiritualidade apoiando vocês aqui, tá? Para que vocês façam as coisas certas, entende? Aqui tem uma energia de assinatura de contratos, eu vejo vocês assinando contratos, eu vejo tudo muito favorável para quem trabalha com investimentos, eu vejo muito favorável para quem estava pensando em fazer cursos, prestar concursos, tá? Eu vejo muito favorável para aquelas pessoas que estavam num relacionamento e era uma pessoa que você já via que era alguém para casar, para constituir uma família, entende? Alguém que você estava pensando em ter algo sério, só que teve essa interferência que eu falei, né? A gente pode estar falando, se for relacionamento, interferência de um ex, de uma ex, pode ser? Ciumento, ciumenta, que ficou sabendo o que eu falei, né? Chegou nos ouvidos dessa pessoa cedo demais, tá? Alguém que tentou, sei lá, usar os filhos para atrapalhar, né, a relação, entende? Ou pode até ser uma questão energética mesmo, né? Tá? Tipo, não ficou comigo, não fica com ninguém, né? Não me fez feliz, eu não acho certo que faça alguém feliz, que seja feliz com alguém também. Então, sabe? Por isso que eu tô falando, preserva a sua vida, preserva os seus negócios, preserva os seus planos, tá? Ó, temperança, 7 de paus. Aqui você realmente sai de uma resistência, você sai de uma defensiva, tá? Eu vejo equilíbrio. Vocês realmente buscando por equilíbrio, por paz, porque vocês não estão aguentando mais essa situação aqui. Aqui realmente vocês estão finalizando algo que estava trazendo muito estresse, muito desgaste, muita preocupação, muita confusão mental, tá? É muita energia envolvida, eu tô sentindo muita energia envolvida na vida de vocês, Câncer, tá? Não sei se está fazendo sentido aí pra vocês, mas eu tô sentindo muita energia de muita gente aí no meio que não era pra estar lá na história, sabe? Tá? Tem muito disso, tá? Então eu vejo aqui você saindo de uma defensiva e aqui também pode estar falando de vocês também na defensiva em relação a certas energias, em relação a certas pessoas. Eu tô defendendo aqui, eu vou estar defendendo aqui as minhas ideias, os meus projetos, os meus relacionamentos, entende? Por isso que eu tô falando, é vocês se posicionando, ó, faça isso por você. Por isso que eu tô falando, isso daqui é resultado de cancerianos que vão trabalhar essas questões. Vocês entenderam, né? Se vocês não trabalharem essas questões, essa energia não é pra vocês, essa leitura não é pra vocês. Essa leitura são pra cancerianos que passaram por essa situação, acordaram, perceberam aqui, tá? Não querem mais continuar presos a esta energia, a esse tipo de pensamento, ou falta de atitude, falta de posicionamento, tá? E promovem mudanças aqui. Agora eu vou defender com unhas e dentes aquilo que eu acredito ser o melhor pra mim. Custe o que custar. As pessoas gostando ou não. Mesmo que sejam pessoas próximas de mim, não interessa. Eu não vou desistir mais dos meus projetos, eu não vou desistir mais de um relacionamento por causa da opinião dos outros, tá? Eu vejo vocês mais agora, no caso, defendendo no sentido talvez de ser mais reservado também, porque eu tô buscando por equilíbrio. É algo que eu percebi que eu estava perdendo na minha vida. Ou que de repente eu nem tive, nunca tive. Por causa dessa minha falta de posicionamento. Tá? Ó.
Eu tô vendo cancerianos essa semana muito, lembra que eu falei? Muito reflexivo, vocês isolados, afastado de todo mundo, não quero ouvir a opinião de ninguém, tá? Por isso que eu tô falando, tá muito forte essa energia de interferência, tem muitas energias aqui no meio. Muitas energias aqui. E vocês sentindo a necessidade de se afastar. Não, chega nesse negócio de ficar pedindo opinião pros outros, entende? Chega de ficar considerando muito gente que tá se metendo, dando muito palpite, sabe assim? Falar menos, para que aí eu consiga manifestar aquilo que eu sempre desejei. Olha só, a partir do momento que eu me afasto de certas pessoas ou de certa pessoa, a partir do momento que eu me reservo mais, né? A partir do momento que eu me posiciono mais, defendo aquilo que eu realmente julgo ser o melhor para mim, aquilo que eu sinto que vai me trazer paz, equilíbrio, harmonia. A partir do momento que eu realmente me posiciono, eu manifesto aquilo que eu sempre desejei. Entenderam? É isso, signo de Áries, signo de Virgem, signo de Sagitário, Touro, Gêmeos, são os mais fortes aqui. Certo, Câncer? É isso que eu tenho pra vocês aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o like, deixa aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido aí pra vocês, certo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.